Estou compartilhando a tela aqui, qualquer coisa, se alguém não conseguir visualizar ou não estiver me escutando muito bem, pode avisar ali no chat ali que a gente confere, tá? Hoje o nosso treinamento, o assunto é nota fiscal de consumidor eletrônica, tá? É o cupom ou o NFCE, né, que a gente fala, né? Então, hoje, esse vai ser o nosso tema. A gente já passou por alguns outros treinamentos, né? Teve relatórios gerenciais, nota fiscal, teve mais alguns outros, né, que a gente já fez anteriormente. Eles vão estar disponíveis no YouTube, né? O que não tiver ainda, logo mais já vai estar disponível lá. Então, né, para quem não, de repente não viu, é interessante olhar, porque todos seguem uma sequência, né? E um vai complementando o outro. Então, aqui tem o canal do YouTube da Farol. Depois vai ter ali no chat ali do Meet também o link para quem quiser, tá? Então, o nosso assunto hoje é o cupom. E depois a gente vai ter ainda, né, nas próximas semanas, a parte do financeiro, do CTE e do MDFE, tá? Então, esse é o nosso cronograma até o momento. Então, vamos lá, vamos para o cupom fiscal. Eu vou abrir aqui a telinha do sistema, né? Na abertura da telinha do sistema, a gente já tem, então, né, o módulo cupom fiscal, que é aqui hoje que a gente vai trabalhar, vai olhar aqui, né, os detalhes mais importantes, né, sobre esse módulo, e de repente alguma outra funcionalidade que vocês não tenham visto ainda e podem utilizar a benefício aí, né, do uso do dia a dia. Então, a gente entrando aqui, clicando nesse módulo, ele vai pedir para a gente aqui um número de caixa, né? Então, vai ter o caixa aí configurado já, né? Hoje tem o caixa fiscal que a gente fala, e tem o caixa gerencial, né? O caixa demonstração, que é aquele só para fazer a movimentação, né? Não vai sair essa nota fiscal. Então, você pode ter mais de um caixa, né? Mas no meu caso aqui, eu vou botar o caixa número 1 para a gente estar conferindo, né? Já deu aqui a mensagem do caixa demonstração. Então, dentro do módulo aqui, tá? O que que a gente tem? Para a gente começar a falar nisso, a gente tem o próprio controle desse caixa, né? Porque hoje dentro do sistema, na parte financeira, né, de controle, a gente tem o caixa do cupom fiscal e a gente tem o caixa que fica lá no módulo financeiro. Então, se a gente for aqui no módulo financeiro, a gente tem um caixa aqui também, ó, que tem, né, relatório, tem controle aqui dele. Então, quando eu falo sempre no módulo cupom fiscal, a gente tem que pensar, né, que esse controle desse caixa aqui é um caixa físico, tá? Então, tu tem ali um caixa físico com dinheiro dentro da gaveta ali, vamos dizer assim, né? E aquele caixa do financeiro, aí vamos pensar que é um dinheiro em todo que tem dentro da empresa, né? Tem dinheiro do cofre junto, que tem dinheiro guardado em outro lugar. Então, eu acho que quando a gente fala, né, nesses controles de caixa, a gente tem que seguir nessa lógica. Então, a gente pode fazer o controle desse caixa físico e depois a gente tem, sim, o controle desse outro caixa, que é o nosso caixa geral, tá? Então, isso lá no treinamento de financeiro, a gente vai ver bem essa parte do financeiro ali, desse controle desse caixa, tá? Mas hoje vamos focar aqui no caixa físico, tá? Que é esse do cupom fiscal, do módulo cupom fiscal. Então, para quem quer fazer esse controle desse caixa e saber tudo que vendeu durante o dia, né? Quer saber se não teve um furo do estoque nesse dia, né? Um controle diário, vamos se dizer assim. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a abertura e fechamento, né, de caixa. Então, né, começou o dia, faz a abertura, começou a usar, né, o cupom fiscal, chegou no final do dia, né, não vai usar mais, faz o fechamento de caixa, né. Então, para a gente ter esse controle e querer usar ele, tem que utilizar essas duas opções, né, que é o fechamento e a abertura. Pode fazer um controle semanal, né, ou de 2 em 2 dias, mas enfim, né, tem que fazer essa abertura e esse fechamento, né, tem que ser feito isso para ter esse controle, né.
Então, aqui eu já tenho uns atalhos, ó, abertura e fechamento, tá? Mas aqui no sistema, caso você não tenha um atalho aí, vai ser aqui em movimento, aí tem a abertura de caixa, né, que se eu clicar no teclado F4, também vai abrir para fazer a abertura, e o fechamento de caixa, que aí é aqui, e tem a opção F5 no teclado, tá? Então, se clicar no teclado ali, ele é um atalho rápido. No nosso caso aqui, a gente vai começar fazendo a abertura, tá? Então, quando eu clico aqui para fazer a abertura, ele vai me pedir um valor da entrada, que eu comecei naquele caixa físico. Então, vamos supor que eu tenha, né, que eu estou começando o meu dia ali com R$ 200 dentro desse caixa. Então, eu vou informar aqui, né, o valor em dinheiro e vou dar um OK. E nesse OK que eu cliquei ali, né, vai ter a impressora, né, onde você vai imprimir esse cupom, ele já vai imprimir um comprovantezinho de abertura para você. Então, isso ele já faz automático ali também. Feito isso, então a gente vai agora para a parte da venda, né, que é a tela de venda. Então, eu também tenho um atalho aqui, mas para você abrir a tela de venda, né, aqui em movimento, cupom fiscal. Aí vai ter o F3 ali, que também é o atalho rápido, tá? Então, pode clicar direto no F3, e aí ele vai abrir a telinha de venda. Ao abrir a telinha de venda, ele vai trazer a opção, se quer informar o CPF ou CNPJ, até cortou aqui a tela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui só. Acho que não vou conseguir mostrar. Peraí que sumiu a tela. Tá, voltou. Eu não vou conseguir mostrar porque ele está cortando aqui, mas eu vou tirar um print aqui só para vocês verem, né, a opção que ele aparece. Eu acho que fica mais fácil aqui. Tá. Ele vai aparecer essa opção aqui quando abre, ou, né, no final, no encerramento da venda, ele vai aparecer essa opção. Tá? Então, aqui você pode informar o CPF ou CNPJ, se o cliente quiser, né, na hora da venda. Ou você pode ainda consultar no F2 um cadastro que o cliente já tem ali, né? Ou no F3 cadastrar um cliente na hora, né? Então, pode fazer o cadastro no momento da venda, se precisar, né? Quiser informar o cadastro do cliente ali. Não necessariamente o cadastro precisa ser completo, tá? Para quando você vai fazer, por exemplo, uma venda a prazo, né? Que se você quer só registrar que foi vendido para aquele cliente e depois, por exemplo, tirar um relatório de venda que você teve para aquele cliente. Mas você pode fazer, então, esse cadastro nesse momento aqui, tá? E vai ter essa opção F4 e F5, né, que para quem hoje não conhece, para quem utiliza o TEF, né, já pelo nosso sistema, tem como pedir para o cliente informar o CPF ou o CNPJ no PINPAD, que é a maquininha que passa o cartão, né. Então, você clicando ali no F4, ele vai pedir lá para ele informar o CPF na maquininha. Tá? Para quem usa hoje o TEF e não utiliza essa opção aqui, né, tem como utilizar. Né? Aí, se pode ser que tenha alguma configuração ali que a gente tenha que fazer, né? Qualquer coisa, se não funcionar assim de primeiro momento, aí pode chamar a gente que a gente confere ali, configura para já deixar puxando e funcionando essa opção, né? Ela é bem interessante, até mesmo para quando o cliente não quer informar o CPF para você e quer só digitar, né? Tem situações semelhantes a essa, né? Então, tem como fazer isso. Então, vamos voltar aqui para a tela do sistema. Tá, então ele vai pedir ali, e se eu não quiser, né, eu posso dar um ESC ali no teclado, né? Então, aqui o ESC é o sair, ó. Posso dar um ESC ali, né, se ele não quer informar, e aí ele vai seguir para venda, tá? Aqui, a gente tem que seguir uma lógica. Eu sempre recomendo seguir essa lógica, tá? Que é a quantidade, depois eu informo o produto e depois o preço unitário.
tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente olhar aqui na tela, a gente tem um menu aqui embaixo, né, que ele mostra cada funcionalidade que tem nessa tela. Então, né, ele é um guia ali para quem está mexendo na tela do cupom. E o F7, ele altera a quantidade. Então, se eu clicar aqui no F7, né, que ela já vem como um padrão aqui a quantidade, né, eu consigo mudar para 2, 3, enfim, né. Então, eu consigo botar ali e dar um Enter. E aí ele vai para mim informar ali o código do produto. No código do produto, posso clicar no F2 aqui no teclado e pesquisar por esse produto, né? Então, aquela telinha de consulta que a gente já tem, né, que a gente já conhece. Pode consultar por nome, por código parcial. E aqui a gente seleciona o produto que a gente quer informar. Outra forma que tem de pesquisar o produto é ir digitando o nome dele aqui no lado mesmo, nesse campo, né? Então, se eu for digitando ali o nome dele, né, ele vai ir buscando conforme eu for digitar. Tá? Então, isso vai dar opção, né, do usuário do que ele acha mais fácil, né, se ele quer pesquisar pelo F2 ali ou se ele quer ir digitando o nome aqui e buscando, né. Eu cliquei aqui na setinha, fui digitando, ele vai buscando e eu consigo ver aqui, né, os produtos, né, conforme ele for buscando. Então, é uma outra forma que seria de consultar o produto, tá? Então, informei a quantidade, informei o produto, e aí ele me libera aqui para informar o preço de venda. Tá? O preço de venda tem muitos clientes que usam, né, para informar e tem outros que não. Né? Vai depender de você se quer informar ou não. Né? Tem uma opção, uma configuração para isso, né? Mais de uma, na verdade. Então, tem uma configuração que é onde eu informo o produto, ele vem direto aqui para baixo, né, e ele pega o preço de venda do cadastro do produto, e tem essa opção que libera para mim trocar o preço aqui, quando não é um preço fixo, né, que eu preciso mudar na hora da venda, eu consigo mudar aqui. Né, então, vamos supor que é R$40. E aí eu vou dar um Enter de novo. Então, ele já vai aparecer aqui embaixo para mim e já vai totalizar no cupom. Tá? Até, inclusive, aqui, ó, nessa mesma tela, ó, se eu clicar no F3, que aqui é o cadastro do produto, né, em vez do F2 no F3, a gente consegue vir naquela telinha de cadastro do produto, né? E aqui tem essa opção para a gente dizer que só esse produto você pode informar o preço de venda, né? Então, ele vai estar aqui, ó, na terceira aba, que é Info Adicionais, informar preço unitário CF cupom fiscal. Tá? Então, se você marcar essa opção aqui, gravar o cadastro desse produto, somente esse produto vai deixar você alterar o preço na hora da venda e os outros não, né, conforme tiver configurado ali no seu sistema. Tá? Então, isso é um caso de onde, por exemplo, um mercado, né, que vai vender, vai bipar tudo, mas tem algum produto que ela precisa informar o preço de venda na hora. Então, essa opção serve para isso, tá? Então, conforme a gente for inserindo aqui os produtos, ele vai somando, né? Então, vou botar mais um aqui, ó, com outro valor. Vou botar mais um aqui de novo. Vou botar no mesmo produto, tá? Então, ó, ele vai somando, né? Tá lá nos 265 total. Ah, eu coloquei um produto errado. Posso tirar ele do cupom. Então, eu vou vir aqui, cancela item, seleciono o item que eu quero tirar aqui e dou um OK. Então, aqui a telinha não está aparecendo. Então, cliquei no cancela item, selecionei o item, cliquei no OK. Tá? E aí ele tira do cupom, né, diminui ali, fica lá os 180 agora. Se eu fiz o cupom todo errado, quero começar tudo de novo, não transmitir ele ainda, então eu clico aqui em cancela cupom, né, ele vai me pedir ali a data e o número do cupom, que ele sempre vai trazer o último número do cupom aqui, né, seja o que você está fazendo, que é o 178, aqui, que ele diz aqui em cima, como o último que você transmitiu. Então, cliquei em cancelar aqui, aí pronto, começo de novo. Né, ele limpou a tela para mim começar de novo ali. Tá? Então, a lógica é essa daqui. Eu não aconselho, por exemplo, a quando você informa um item aqui, só cancelar o item e começar uma nova venda.
tá? Então, você informou que o cliente desistiu da venda, cancela todo o cupom para ele já ir começar um próximo, tá? Então, acho que interessante seria, a prática de bom uso seria essa. Então, a gente informando o produto ali, a gente pode transmitir, né? Terminei de botar todos os produtos, a gente pode finalizar esse produto. E a gente tem duas formas de finalizar hoje pelo cupom fiscal, que é na opção F8, que é que encerra simplificado, tá? Que tem aqui embaixo, e a opção F4, que encerra cupom. Tá? Então, tem algumas diferenças de quando a gente usa uma e quando a gente usa a outra. A principal delas é que o F8 vai ser para a gente encerrar as vendas que são à vista, o F4 quando for fazer uma venda a prazo, que é o caso de um crediário, por exemplo, né? Quando você vai fazer um crediário para um cliente, ele vai acertar depois o valor dessa venda, tá? Então, esse seria a principal motivo da gente, né, usar o F4 em vez do F8 quando for fazer esse tipo de venda. Mas, né, supondo que a gente vai fazer uma venda à vista agora, vamos finalizar primeiro pelo F8. Então, no F8, ele vai abrir uma telinha, não vai aparecer aqui também. Deixa eu tirar um print. Deixa eu tirar um print aqui. Só para conseguir mostrar para vocês. Tá aqui a foto 3. Vou fechar essa aqui, foto 3. Tá. Então, quando eu der o F8 ali, ele vai aparecer essa telinha aqui, né, onde vai trazer o vendedor, tá, que você pode informar. Por padrão, ele traz, né, o usuário que acessou, logou o sistema ali, né, mas também tem como configurar para não precisar informar vendedor, se for o caso, né. Então, ele vem com esse campo aqui padrão de quem, né, está acessando o sistema, não precisa ficar dando enter ou informando ali, se for o caso. Tem uma configuração para isso. E aqui vai ter, então, o campo do valor pago, né, onde a gente pode informar o valor pago aqui. Então, no meu caso aqui, eu botei, ó, R$100, né, e escolhi aqui a forma de pagamento de dinheiro. Então, se eu vim aqui na setinha, eu posso escolher outras, né, cartão de crédito, débito, Pix. Mas eu informando o valor pago ali, ele já vai me dizer quanto que eu tenho que dar de troco, né, no caso do dinheiro, né. Então, eu consigo fazer isso, tá? Então, não preciso calcular por fora do sistema, ele já faz esse cálculo para a gente. Tá? E eu dando Enter aqui até o final, aí ele vai finalizar o cupom e imprimir para mim. Tá? Nessa mesma tela, a gente, dentro desse campo aqui do valor pago, se a gente clicar no F6 do teclado, ele vai abrir um campozinho só para informar o valor em dinheiro, né, de desconto total no cupom. Então, abrindo esse campo, aí você consegue informar o valor ali, né, e ele já desconta ali no total do cupom, tá? Então, basicamente, o encerramento é isso aqui, tá? Então, eu vou encerrar essa venda aqui. E aí, ele vai limpar ali, ó, pode ver que, né, ele já limpou, tirou o produto ali, tá? Então, a venda no F8, em questão de venda à vista, é isso, tá? Hoje, né, tem o TEF, né, para quem não utiliza o TEF ainda, né, o TEF é uma normativa que já tem algum tempo, acho que desde janeiro do ano passado, e ela diz que todo a nota, o cupom fiscal vendido presencialmente ali, né, precisa vincular os dados do cartão com ele. E hoje quem faz isso é o TEF, né, que é a transferência eletrônica, que é um programinha que tem, né, na verdade, ele funciona através de um programa. Então, para quem não usa o TEF hoje, é interessante se informar com o escritório contábil, com o seu contador, se você realmente precisa usar ou não, né? E aí pode verificar junto com o nosso comercial ali para fazer esse uso também, né? Ver as opções que a gente tem ali também em relação a isso, tá? Então, de primeiro momento, assim, dentro do estado do Rio Grande do Sul, né? A princípio, todos seriam obrigados a ter esse TEF hoje, né? Então,
no F8 é dessa forma. Agora vamos finalizar uma pelo F4, tá? Então, já pensando que a gente vai fazer uma venda agora a prazo. Vamos fazer uma venda no crediário, para a gente ver a diferença. Então, eu vou informar aqui o produto da mesma forma que a gente fez antes, só que em vez de eu clicar no F8, eu vou clicar aqui no F4, né? Para encerrar esse cupom. No momento que eu clicar no F4, ele vai me abrir essa telinha aqui, tá? Que é a telinha de encerramento, tá? Onde a gente vai poder, aqui no campo do cliente, clicar F2 e procurar pelo cliente ali, né? Então, nesse caso, a gente teria que ter um cadastro do cliente ali, pelo menos nome, e eu acho que ele pede cidade junto ali, né? Ou alguma outra informação ali, mas somente essas informações, não precisaria ter CPF, CNPJ, né, endereço, isso não precisaria. Então, vai informar o cliente, aqui tem o campo do vendedor, né, se for o caso de informar outro, trocar, enfim, e aqui na forma de pagamento, a gente também consegue clicar F2 nesse primeiro campo e selecionar a forma de pagamento. Só que aqui ela vai aparecer, aquela forma de pagamento, por exemplo, prazo, crediário, que ela não aparece quando a gente finaliza pelo F8, né? Porque lá é só as vendas à vista. Aqui vai aparecer, né, as formas de pagamento à vista e as formas de pagamento a prazo junto. Então, eu selecionei ali a prazo, e ainda nessa mesma tela, eu consigo informar, né, o acréscimo, desconto também, tanto em valor, nesse primeiro campo, como em percentual no segundo campo, né? Então, aqui tem as duas opções. E tem essa questão do adiantamento, já comentei também no outro treinamento, né, que geralmente é um valor que o cliente, por exemplo, já deixou e vai utilizar para pagar o cupom depois, por exemplo, né? Então, é uma coisa específica que tem dentro do sistema, né, mas para quem hoje não usa e tem alguma situação por exemplo, que nem eu falei, né, um cliente deixou um valor para ele ir abatendo nas contas dele depois que ele fizer, aí tu pode usar esse valor, né, para ir abatendo nas vendas, né, e pode ir informando na nota, numa quitação de um financeiro, ou até mesmo no cupom, né, esse valor, e ele vai diminuindo lá, e tem um relatório de controle e tudo, né, então ele vai diminuindo esse valor do adiantamento dele. E aqui ele vai dar o total, o valor pago e o troco também, né? Se for o caso ali de informar o valor pago, aqui ele também dá o troco, tá? E aí eu vou finalizar. E eu finalizando aqui, né, essa venda a prazo, ele vai me abrir essa outra tela depois em seguida. Então, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o cupom, vai abrir essa tela, que é onde a gente vai dizer, né, e vai gerar a parte do financeiro, que é o contas a receber, né, que a gente fala dentro do sistema. Então, aqui, a gente vai informar essa condição de pagamento, que a gente vai dizer como que ele vai acertar, né, essa conta depois. Então, no meu caso aqui, ele vai pagar esse valor em uma vez só, com um vencimento para daqui um dia, então até, né, o dia de amanhã, para ele pagar. Nesse mesmo campo aqui, né, tem esse valor de entrada. Vamos supor que esse cliente já pagou R$ 12 aqui, né, então, se ele já pagou R$ 12, eu posso informar aqui nesse valor de entrada, e aí ele vai me lançar aqui embaixo uma parcela zero, que é o valor da entrada, né? Então, ele não vai ficar lá para mim quitar depois esse valor e vai diminuir daqueles 52, né? Na verdade, ali no sistema, ele já lança uma parcela no financeiro já quitada, né, em relação a isso. Mas o valor da entrada, se ele já pagou algum valor, né, na hora que foi fazer essa compra, pode informar aqui na hora da venda, né? Então, informa aqui, ele lança a parcela a zero ali, que seria a entrada, e depois a parcela 1, que vai ser o que ele vai pagar depois. Tem esse dia do vencimento, que aí você vai dizer para que dia que vai vencer essas parcelas, ou a parcela, né? Então, quero que vença sempre no dia 10. Né? Eu vou gerar ali uns 5 parcelas, por exemplo. Então, eu posso botar aqui. E tem esse vencimento no mês, né? Que aí, se eu marcar aqui, ele muda ali, se vai ser no próximo mês, no mês 8, por exemplo, a primeira parcela, ou se vai ser no mês 9, alguma coisa assim. Ou no mês 7, eu não me lembro agora.
mas você marcando ali, ele joga para um mês antes ou um mês depois, tá? Então, essa é a ideia desse campo aqui. E aí, eu cliquei aqui no gerar e atualizar parcelas, ele vai me gerar aqui embaixo, né, as parcelas do financeiro. Nessa, eu selecionar outra condição de pagamento, clicar aqui no gerar e atualizar de novo, ele gera, né, refaz de novo ali o financeiro. Né? Se precisar ainda, eu posso clicar 2 vezes aqui em cima dessa parcela, ela busca aqui nesses campos aqui de cima, parcela, data de vencimento, valor de parcela, e eu consigo mudar manualmente ali, dando Enter até regravar. Assim, eu consigo fazer a manutenção ali, né, do que eu estou criando aí do financeiro. Então, basicamente, essa tela aqui, a gente só vai vir informar a condição de pagamento e gerar, para ele gerar o contas a receber e depois a gente poder quitar. Tá? Acho que essa aí é a ideia ali na venda a prazo. Aqui embaixo ainda tem também, né, se fosse fazer uma venda a conta corrente, para informar o conta corrente, né, do cliente, né, que o conta corrente, né, para quem não conhece hoje, é uma forma, hoje, principalmente, né, para quem tem associados, né, de controlar um valor do associado. Ele compra, né, e vende para você, né? Então, tu consegue controlar isso através do conta corrente. Ah, eu comprei tomate desse produtor, né, que é o associado que a gente fala. E depois a gente vende alguma coisa para ele e aí a gente vai controlando esse saldo que ele tem a pagar ou que eu tenho a pagar para ele pelo conta corrente. Então, basicamente é isso. Tem gente que usa, né, para outras situações, mas a ideia do conta corrente é essa. E aqui nessa mesma tela a gente pode, né, imprimir o carnê e depois encerrar a venda, né? Então ele vai imprimir o carnezinho para o cliente, né? Tem uma viazinha que ele imprime para poder assinar junto, né, para o cliente, né, para assinar ali porque foi uma venda a prazo, né? Então tem o campo ali para assinar, né? E se for uma venda que vai ter boleto, que você vai gerar boleto por aqui, também tem como, né? Aí só tem que se lembrar que lá na condição de pagamento tem que estar configurado para gerar boleto. Ele vai vir escrito aqui embaixo da condição boleto em vermelho, né, quando ela estiver configurada. E aí você, né, clicando aqui em boleto, ele abre aquela telinha, né, que para hoje quem já usa, que é para gerar os boletos, né? Então ele já gera por aqui pelo cupom também, tá? E aqui a gente vai clicando em encerrar, vai encerrar a venda, tá? Também tem esse reserva de domínio, que eu já falei num treinamento anterior, que é um documento que o pessoal gera para, quando o cliente não pagar, você ter o direito de pegar o produto novamente, né? Trazer ele de volta para você, caso ele não pague, né? Então, recuperar esse produto, vamos dizer assim, né? Então, tem como gerar ele por aqui também, tá? Cliquei em encerrar venda, aí sim, então, né, ele encerra e gera lá o nosso financeiro, tá? Deixa eu puxar aqui a tela de novo. Então, basicamente é isso, tá? A venda a prazo. Dentro do cupom aqui, o que a gente tem mais? A gente vai ter algumas outras opções. Por exemplo, a gente tem esse menu, que é o F9 do teclado ali, ó, menu operador. Dentro desse menu, a gente tem principalmente o suprimento e a sangria. A sangria é quando a gente vai dizer que vai retirar um dinheiro do caixa, e um suprimento é quando a gente vai colocar um dinheiro dentro do caixa. Então, né, para quem faz o controle do caixa hoje, né, precisa retirar, tem dinheiro demais dentro do caixa, aí, né, pode registrar aqui para ele aparecer depois no relatório de fechamento que tem aqui dentro desse módulo. Então, né, se eu clicar ali no 3, que é a sangria, ele vai abrir a telinha para mim informar o valor que eu estou retirando, né, e eu clicando no gravar, ele já vai aparecer lá no relatório para mim depois, né, e aí eu sei que aquele usuário, né, retirou o dinheiro do caixa, né, ele diz, tem uma forma de você ver o horário e a data bem certinho dessa sangria, tá? Então, no F9 também, a gente vai ter a opção reimpressão de cupom, né? Então, precisa reimprimir um cupom, né? Clicando ali no número 7, que é o correspondente ali, ele vai abrir para informar
a data e o número do cupom e você reimprime ele também, tá? Então, basicamente, né, as opções que o pessoal mais usa é essas daqui, né? Tem ali abre gaveta, para quem usa gaveta, né? Tem também cupom de entrega, que é um comprovantezinho para dizer que vai entregar a mercadoria. Tem a opção das funções de TEF, né, que consegue fazer, por exemplo, o cancelamento do TEF, tem ali por dentro dessas funções TEF, né, para quem usa o TEF hoje. Tem também como puxar condicional aqui, que é isso a gente vai ver em um outro momento, tá? O condicional em aquisição, também já comentei no treinamento anterior, agora passado. Então, basicamente, né, vai ser isso aqui, suprimento, sangria, né, reimpressão do cupom aqui. Tem também aí, para quem usa o caixa fiscal, uma opção que é transmitir cupom em contingência. E esse é um ponto muito importante a gente falar, porque na maioria das vezes o pessoal não faz esse processo, tá? Cupons em contingência, o que que quer dizer? O cupom em contingência em algum momento, né, você ficou sem internet, né, o Cefaz, que é responsável, né, pelos esses documentos fiscais, ficou fora do ar, né, o site deles. O seu caixa, ele vai entrar automaticamente, a princípio, para emitir cupom em contingência. Ele vai sair duas vias do cupom, né, e esse cupom, ele vai ficar, vamos supor assim, aguardando a confirmação para o Cefaz. Tá? Então, vamos usar esse termo, sabe? E ele vai aparecer aqui para vocês uma mensagem em vermelho aqui embaixo. Tantos cupons em contingência, vai aparecer ali em vermelho. Só que esses cupons tem que transmitir, né? Você tem que dizer depois que você faz, ó, aconteceu essa venda, né? Então, não pode deixar aquela mensagem em vermelho ali, tá? Então, a gente tem que cuidar, porque senão essa numeração vai ficar pendente lá, né? Então, pelo F9 também vai ter uma opção aí para vocês que é transmitir NFC em contingência, transmitir cupom, alguma coisa assim nesse sentido. E aí ali entrando naquela telinha, só vai ter que marcar, né, os cupons e clicar em transmitir. E assim ele vai terminar o processo, vamos dizer assim, da venda que aconteceu antes, tá? Então, esse ponto dos cupons em contingência é bem importante para isso. Então, a gente vai ter outras opções aqui, tá? Tem a questão da balança, né? Para quem usa hoje aquela de checkout no caixa, né? O F6, ele busca já o peso que está ali na balança, né? Ali no campo da quantidade. Cliquei F6, ele já busca o peso aqui na quantidade, né? Tem essa opção consulta limite ali no F5, né? Que ele abre uma telinha, né? Para quem faz o controle das vendas a prazo hoje, a gente consegue verificar se ele tem conta em atraso, né, quanto que ele tem de financeiro em aberto que não pagou ainda, né, se eu tenho algum tipo de limite, né, estipulado, né, eu consigo ver quanto que ele tem ainda que ele pode gastar, né, então, ele tem algumas informações aqui, né, para quando você vai fazer a venda a prazo, né, você saber se realmente pode fazer essa venda ou não, né, conforme o controle que você tem, né, então tem isso nessa tela aqui que é o F5, tá? E depois o que a gente tem aqui também, que é importante falar, é o F11, que é o selecionar preço de venda. Então, né, como a gente sabe, a gente pode cadastrar até 4 preços de venda no cadastro do produto. E se eu clicar no F11 aqui, eu consigo dizer qual o preço de venda que eu vou utilizar na hora de informar o produto, né? Então, eu botei preço de venda 2, dei um OK, aí, aí aqui produto, quando eu for informar, vai vir com preço de venda 2. Né? Se eu clicar no F7 de novo ali, F7 não, perdão, F11, se eu clicar no F11 ali de novo, e trocar de novo por preço 1, aí ele volta a buscar o preço 1 lá do cadastro do produto. Isso pode servir, um exemplo que eu vou usar para supermercado, por exemplo, quando eles têm um preço de venda para um refrigerante, que no refrigerante gelado é mais caro.
Então, pode ser o preço 2, o gelado, e o preço 1, quente, né? Um exemplo, mas você pode usar isso para outra coisa, tá? E aí você consegue fazer, selecionar nesse momento aqui e dizer qual o preço de venda vai ser, né? Só tem que ter cadastrado lá no produto. E depois tem a parte do orçamento, né? Para quem hoje usa o orçamento, também consegue buscar ele aqui pelo F12, tá? Isso aqui também a gente vai entrar em um outro momento, né, nessa parte do orçamento, né, mas clicando ali, para quem, né, usa o orçamento hoje, ele pede o nome e já busca, né, os produtos todo lá do orçamento que você fez. Basicamente, então, a tela de venda que a gente tem aqui é isso, tá? Vai ter mais, de repente, alguma outra opção aqui, mas o que é importante, assim, que a gente tem em relação à tela de venda é isso. Lembrando, né, que para cancelar um cupom fiscal, ele tem um prazo de 30 minutos. Passou disso, ele não deixa mais cancelar, né, que é um prazo que o governo dá ali, né, o Cefaz. Geralmente, né, passou esse prazo, aí a gente pede para conferir com o escritório ou com o contador, né, para ver qual é o procedimento correto a se fazer, né. Geralmente o pessoal faz nota de devolução referente àquele cupom, né. Só a gente tem que ter ciência que quando for fazer a nota de devolução, aí precisa, né, ter um cadastro de um cliente para poder fazer essa nota, porque a nota, a NFE, ela exige, né, um cadastro de um cliente para poder fazer a devolução, né. Então, tem que ter em mente só esse detalhe ali, né, na hora de emissão do cupom. Então, terminei todas as minhas vendas, então eu vou fechar a tela aqui, e fechei, né, o dia, não vou fazer mais venda, faço o fechamento de caixa, né, então eu fiz a abertura, agora faço o fechamento. Né? Então, no momento que eu clicar para fazer o fechamento, né, ou ali no F5, tá? É esse caminho aqui. Ele vai abrir essa telinha, dando um resuminho de tudo que eu vendi em cada forma de pagamento, né? Vai me dar ali os totais ali embaixo, né? E esse fechamento aqui embaixo é só o total em dinheiro, tá? Então, eu tive uma entrada de R$ 200, né? Vendi ali 52. Né, e tirei ali, fiz uma retirada de R$ 10 de sangria. Então, aqui embaixo, o fechamento, 242, né? Isso aqui em dinheiro. Mas se eu tivesse feito uma venda cartão de crédito e débito, por exemplo, aí o total aqui seria diferente. Mas o fechamento ainda seria os 242. Né? Então, só para a gente entender como que a gente faz a leitura aqui, que vai ser a mesma lá no relatório do fechamento de caixa. Então, eu cliquei no OK, e vai imprimir, vai perguntar se eu quero imprimir um resuminho lá na impressora, posso imprimir também. E aí, pronto, fechei meu caixa, né? Então, fechei meu caixa, eu vou abrir no próximo dia, né? De novo, de manhã ali, a fazer a abertura de novo, né? Um dinheiro dentro do caixa de novo, sigo o mesmo processo, tá? Então, o principal para a gente ter o controle do caixa é isso, tá? O que vai nos ajudar agora em relação ao controle vai ser os relatórios, né? Então, aqui dentro do caixa, a gente tem alguns relatórios para isso. Um deles que o pessoal usa muito é esse vendas por forma de pagamento. Tá? Então, ele tem aqui, ó, movimento, vendas por forma de pagamento. Tá? Então, se a gente tirar esse relatório aqui, pegar só com a data de hoje, que eu já fiz alguns testes aqui. Posso ainda selecionar se eu quero se eu quero pegar uma forma de pagamento só, né? Aqui no caso eu vou pegar todas, né? E se eu deixar zerado aqui o número do caixa, ele pega de todos os caixas que eu uso, né? Inclusive, né, o fiscal ou o demonstração. Né? Mas no caso aqui só o caixa 1. E aqui eu posso, né, botar para ele imprimir, né, os clientes, né, para quem eu vendi, né, o cadastro deles ali junto. E se eu quero imprimir, né, as vendas canceladas ou não também, tá? Então, dando um imprimir ali, ele vai me trazer um relatóriozinho, né, por forma de pagamento, totalizando ela, e um resuminho lá no final, né, e já me diz ali tudo que eu tive de valor em cancelamento também. Então, que eu tive venda cartão de crédito, prazo, dinheiro. Tá? Então, para uma conferência de caixa ali, é interessante, né, esse relatório, né, tem gente que usa para
às vezes, bater o que tem de canhoto de cartão com a forma de pagamento, né? Que o canhoto de cartão, na verdade, para quem usa o TEF, já imprime na própria impressora ali, né? Então, tive tantas vendas de cartão de crédito, eu somo lá os canhotos e vejo se bato com o total daqui. É uma forma, né, que eu estou só fazendo uma comparação ali, se fosse fazer um fechamento. Outro relatório que tem, então, que é importante aqui para esse controle, é o fechamento de caixa, né? Então, ali no INF movimento, fechamento de caixa, tá? Esse seria o outro relatório. Nessa telinha aqui, a gente pode selecionar, né, uma data para não buscar todos os fechamentos que você fez. Mesma coisa, se eu deixar zerado aqui, ele vai me trazer, né, todos os caixas que eu tenho, né? Inclusive, ele vai servir, né, para isso quando você quiser agrupar um fechamento com outro. Então, eu quero fazer agrupar o fechamento do meu caixa de demonstração com o meu caixa fiscal, para mim saber tudo que eu tive de venda de dinheiro nos dois, por exemplo. Então, eu consigo fazer isso, né? Deixo zerado lá aquele campo número de caixas, seleciono ali, né, os dois caixas, os dois fechamentos, clico no agrupar e dou em imprimir, tá? Então, de repente, vai ser mais nessa ideia aqui na hora de agrupar, mas se não for o caso, né, eu busco pelo número do caixa e pelo fechamento. No caso aqui, ó, eu já tive alguns, ó, que mostra até a data e horário que eu abri e fechei, né? E aí ele tem uns resuminhos ali no lado. Eu vou pegar esse primeiro aqui, só para mostrar, ó, que eu fiz antes, um exemplo. Então, aqui, ó, eu tive uma entrada aqui desse fechamento de R$200. Então, aqui embaixo ele mostra tudo que eu movimentei só em dinheiro. Eu posso configurar para aparecer aqui embaixo alguma outra forma de pagamento se eu quiser. Mas a ideia é só aparecer o que foi em dinheiro aqui, né? Então, a entrada, R$200, mais o dinheiro, que foi o que eu vendi em dinheiro, mais recebimentos, que foi o que eu recebi pelo meu caixa, menos pagamentos, que foi o que eu paguei por dentro do meu caixa, que eu vou mostrar agora em seguida, mais o suprimento, que foi o dinheiro que eu coloquei dentro do caixa, menos a sangria, que foi o dinheiro que eu tirei, né, do caixa, né, a sangria, aquela que eu fiz. E aí ele me dá um total só em dinheiro aqui embaixo. E depois aqui em cima os resuminhos, né, por forma, né, o que eu tive de sangria e suprimentos. Então, aqui, por esse relatório, a gente consegue fazer essa conferência, até mesmo, né, descobrir se teve algum tipo de furo de caixa, alguma coisa assim, tá? Então, o que é esse recebimentos e pagamentos que tem aqui, que eu falei agora? Isso daqui é quando você vai quitar uma conta no financeiro, ou seja ela a pagar ou a receber, e vai utilizar o dinheiro do seu caixa físico, né? Não aquele dinheiro que está guardado lá atrás, né, da loja, vamos supor, do cofre. Então, você consegue fazer, registrar essa informação aqui no caixa, para depois, né, você ter um controle, né, disso também, né? Então, fechando aqui, só para a gente entender como é que aparece aquele recebimento e aqueles pagamentos ali. Quando você estiver dentro do módulo cupom fiscal, tem esse menu financeiro. Tá, deixa eu abrir o caixa aqui só para poder mostrar. Tem esse menu financeiro, que é onde a gente tem uma opção aqui, que é a quitação de contas, né? Hoje, para quem usa o financeiro, já, né, faz as quitações por dentro do sistema, né? Se você quitar por dentro do módulo cupom fiscal, tanto a receber e a pagar, ele vai cair ali no relatório para ti, né, como informação, né, os recebimentos e os pagamentos, né? Se você não usou o dinheiro do caixa físico e não pode aparecer lá, né, porque você não usou o dinheiro dali, né, em teoria, então você vai fazer essa quitação fora do módulo cupom fiscal, vai fazer elas lá pelo módulo financeiro, e aí dessa forma não vai aparecer ali no relatório para você. Tá? Então, né, tem muita gente que já faz o controle dessa forma, né, tem que ter cuidado, né, na hora de fazer a quitação, se deve aparecer ou não no relatório, tem que cuidar em qual modo que você vai fazer essas quitações. Tá? Então, acho que
Esse é o detalhe mais importante em relação a essas quitações ali para sair no relatório, tá? Então, basicamente, o relatório fechamento de caixa é isso, tá? Então, a gente tem o vendas por forma de pagamento, tem o relatório fechamento de caixa e vai ter outros relatórios aqui conforme você precisar, né? Um que, inclusive, é interessante é esse analítico, tá? O analítico aqui, a gente consegue filtrar uma data também, e aqui a gente consegue buscar só os cancelados, só os não cancelados ou todos, né? E dando um imprimir aqui, a gente consegue ver o número do cupom, caso a gente não se recorde, seria um relatório para a gente descobrir o número do cupom, né? A gente consegue ver, né, o que foi vendido, né, o total, se teve desconto, né? Esse campo aqui, cance, que é cancelado, né? Se tiver sim, é porque o item foi cancelado do cupom, ó. Então, esse aqui foi, esse aqui não foi. Então, a gente tem a visualização da forma de pagamento que foi usada, né, o horário que foi transmitido. Então, é um relatório bem completo em relação à informação, né? Caso você precise de alguma informação detalhada do cupom, é aqui, tá? Inclusive, para quem hoje usa aquela tela de pedido, tá? Que é aquela telinha do cupom diferente, né? Que eu vou mostrar rapidinho aqui, só para a gente, que é interessante a gente mostrar também para quem usa essa tela. Deixa eu trocar aqui a tela para mostrar para vocês. Para quem usa essa telinha de pedidos, porque até é uma situação que acontece muitas vezes, tá? Então, essa telinha aqui, ó, que é aquela telinha que hoje, para quem tem, por exemplo, uma loja de roupa, que tem um computador, onde, né, o usuário que está atendendo ali, o cliente, vai fazer o pedido para ele, depois ele vai passar no caixa para pagar. Então, ele faz o pedido lá naquela máquina, quando ele encerrar o pedido já aparece aqui, nessa telinha, e aí a pessoa do caixa só seleciona, né, esse pedido aqui, e vai encerrar a venda, né. Então, nessa telinha aqui, tem a opção do F8, que é o baixar pedido, que não vai transmitir o cupom, mas vai movimentar, né, toda a parte do estoque, do financeiro dessa venda. E aí, tem a questão de quando às vezes faz uma baixa e o cliente muda de ideia, que é o cupom, e eu preciso cancelar essa baixa. Então, tem a opção aqui também, que é o F12, ó, cancelar baixa pedido, né, que até quando a gente clica ali no F12, ele pede o código de baixa. E aí, onde é que eu vou conseguir esse código de baixa, né? Então, esse código de baixa, a gente consegue nesse mesmo relatório ali que eu mostrei, que é o analítico, tá? Então, ele vai aparecer aqui, né? Então, acho que essa informação aqui que é importante para quem usa aquela tela. Ele vai aparecer aqui como se fosse o número do cupom, né? Então, a princípio, o código que ele pede ali é esse aqui. Ah, então, vai ser um outro número, que não vai ser um 74, por exemplo, ele não vai seguir nessa ordem aqui. Ó. Ele vai ser o código de baixa número 10, por exemplo. Ele vai seguir uma outra ordem. Né? Então, você vai conseguir identificar que é uma baixa ali. A outra forma que você tem de conferir esses pedidos, né, que foram baixados, né, que tem como saber também, é aqui, ó, só que aí é fora do módulo cupom fiscal, tá? É aqui no módulo estoque, no INF movimento, aí lá nos orçamentos, por período, sem comissão, tá? Aí eu pego uma data, um intervalo de data, uma data bem longa aqui, tá? E vou marcar aqui só os que foram baixados, e vou dar um imprimir, tá? E ele vai aparecer, né, com status B de baixado, só aquelas vendas, né, que eu baixei. Então, eu vou conseguir descobrir por aqui também, né? Então, lá no caixa 2, o cupom 1428, né, eu baixei essa venda. Consigo identificar por aqui também, se eu precisar, né, todas que eu baixei aí, que estão baixadas, que eu não gerei o cupom. Tá? É uma outra forma de descobrir, tá?
Então, essa aqui só com uma informação aí adicional, né, para a telinha hoje lá, que é a dos pedidos, tá? A dos pedidos, ela é mais simplificada, né, só vai selecionar a venda aqui, né, clicar no F3, transmitir o cupom, né, e já é feito toda aquela parte de inserir o produto lá no pedido antes, né, que é uma coisa que a gente pode ver também no, quando a gente chegar nessa parte do orçamentos e pedidos ali, tá? Então, hoje o nosso foco foi mais na tela ali principal de venda, que é até aquela outra telinha do PDV ali, tá? Então, basicamente, em relação a controle, relatórios, é isso, tá? Vai ter outros ali, como eu falei, mas eu mostrei aqui os mais utilizados, mais importantes, né, que a gente tem. Outras funcionalidades que tem aqui que é interessante falar é o Scantec, hoje, para quem não usa, né, principalmente eu acho que mercados que usam, que é uma questão de promoções, tá? Eu não me lembro bem como funciona, mas é para que ele serve, em teoria. Você faz um tipo de convênio com uma empresa ali, que ela vai te repassar promoções de produtos, você vai revender aquele produto com essa promoção, né, com esse desconto, e depois você vai ter direito a se acreditar, né, sobre essas promoções e comprar aquele produto mais barato, né, do seu fornecedor. Então, eu acho que é um sentido assim, sabe? Ela é ela é nesse sentido aí de você poder se beneficiar com essas promoções ali, tá? Depois, para quem tiver mais dúvida ou quiser saber sobre a Scantec, né, aí pode falar com o nosso comercial ali, eles explicam bem direitinho como funciona, tá? Mas já tem hoje essa integração aqui dentro do sistema, né, para quem não conhece ainda. Depois o que a gente tem mais aqui, na aba especiais, ó, o que, que a gente tem aqui? Reemissão de carnê. Tá? Então, eu consigo vir aqui na reemissão de carnê, né, fiz uma venda lá crediário, né, imprimi o carnê e preciso imprimir um novo. Né, o cliente perdeu lá a viazinha do carnê dele. Então, informa aqui a data dele, né, a data que eu lancei esse carnê, que eu posso ver lá, inclusive, no relatório analítico, a data da venda, né, e aqui eu consigo selecionar ele e clicar em imprimir. Aí ele vai imprimir o carnê de novo para o cliente. Tá? Então, uma opção aqui para poder reimprimir os carnês. Tem aqui também o funções TEF, que tem lá por dentro também, né? Mas tem aqui também a parte da nota promissória que tem ali, né? Que é para confirmar o cliente dizer que essa nota promissória é tipo um título de crédito que formaliza ali a promessa de pagamento de uma dívida. Né? É nesse sentido, sabe? Então, basicamente, para dizer que vai pagar a dívida, vamos dizer assim, né? Promete que vai pagar a dívida. Outra opção que tem aqui, que de repente é interessante, né, é essa troca de forma de pagamento, tá? Ela tem algumas regras ali para você utilizar ela, mas ela vai primeiro pedir essa senha do supervisor, né, então, né, tem que ter um funcionário ali marcado como supervisor lá no cadastro dele, e aí vai conseguir selecionar e entrar aqui nessa tela. E aqui nessa tela eu consigo buscar o cliente, né, informo o número de caixa, né, consigo informar o número do cupom, a data, e dou um pesquisar. E ele vai me trazer todas as vendas ali. Deixa eu pegar só a data de hoje aqui. Então, aqui é só a data de hoje. E eu fiz uma venda lá, por exemplo, a dinheiro e tinha que ser de outra forma. O cartão de crédito seria melhor, né? Deixa eu ver se eu pego uma de cartão de crédito. Fazer esse exemplo. Não sei se vai ter. Não, não vai ter aqui. Enfim, vou pegar essa forma de pagamento aqui, que foi a dinheiro, por exemplo. Vou informar aqui uma nova forma de pagamento. Tá? Então, vou dizer que foi a cartão de crédito aqui, né? Ou se fosse cartão de débito, a cartão de crédito, que seria mais a ideia, né? De quando vende a cartão de crédito, mas não era cartão de débito. Acho que pode acontecer mais esse tipo de situação, sabe? E bota uma justificativa, né? Informar forma de pagamento errado, por exemplo. Então, bota ali uma justificativa para ficar depois de
de informação, de histórico, né? Para você saber o que aconteceu. E aí clica ali no alterar e ele vai alterar aquela forma de pagamento ali para mim e vai trocar, né, lá para aquela outra forma de pagamento, tá? Então, ó, ele trocou lá de dinheiro para cartão de crédito. E ali nos relatórios ele já vai trocar também, né, essa forma de pagamento. Tá? Então é bem interessante para quando alguém vende aí uma forma de pagamento errada e precisa fazer essa troca ali, tem essa opção, né, por dentro do módulo cupom fiscal. Eu só não me lembro agora se na questão das vendas a prazo consegue fazer isso ou não. Tá? Pode ser que agora consiga, mas aí se ficar alguma dúvida em relação a isso, a gente pode verificar bem certinho ali e repassar essa informação também depois para vocês, tá? Interessante a gente saber que existe, né, essa opção aqui dentro do módulo. Então, eu acho que no menu especiais aqui, o que tem de interessante de opção também seria isso aí, tá? Principalmente essa troca de forma de pagamento ali, tá? Eu acho que tem essa opção também, imprimir carnê por número de cupom, né? Tu consegue gerar um carnê para aquele número de cupom, né? Caso não tenha, né? Tem uma opção assim também. A princípio é isso que ela faz. Tá? Mas só para comentar aqui, para não passar aí nessa opção. Então, eu acho que o principal do cupom fiscal em relação à venda e ao controle é isso, tá? Aqui dentro do módulo do cupom fiscal tem o pedido, né? Que eu comentei antes, né? Que é o pedido que a gente faz para cair naquele outro tipo de tela lá, né? Então, a gente consegue gerar o pedido aqui, depois vai cair naquela outra telinha lá que a gente só vai selecionar e finalizar, tá? Mas isso aqui, de repente, a gente pode entrar em algum outro momento para ver como é que a gente faz esse pedido. Não tem muito mistério, tá? Para quem usa ele hoje, mas tem algumas informações aqui interessantes, né? Inclusive, a parte do adiantamento, tem uma parte de trocas aqui que hoje tem também que funciona, né, para quando precisa trocar algum produto, né, e buscar aquele valor e usar como um valor de crédito, tem também alguma coisa nesse sentido aqui dentro dessa tela, tá? Então, acho que vai ficar para um segundo momento aí, num outro treinamento, para a gente mostrar, né, para quem tiver interesse nessa parte do pedido. Ah, e outra coisa importante que tem aqui é a emissão nota fiscal a partir do cupom, tá? Então, essa emissão nota fiscal a partir do cupom, você consegue emitir uma DANF, vamos dizer assim, daquele cupom. Né? Ah, o cliente emitiu um cupom para o cliente, passou o prazo dos 30 minutos, e ele foi lá e voltou e disse, eu preciso de uma nota porque é para a empresa, preciso botar o cadastro da empresa. Mas você já emitiu o cupom fiscal. Então, você consegue gerar uma nota a partir desse cupom. Então, aí você pode vir aqui, né? Ele vai buscar como série padrão 1, mas se for outra série que você usa aí para as notas, tem que mudar aqui, né? E gerar aqui o número da nota no F3, para ele seguir a sequência, né? E aqui você vai informar o número do cupom fiscal que você já emitiu. Aí ele vai buscar todas as informações automático. Aí informa o cliente aqui, né? O cadastro do cliente, que aí tem que ser o cadastro completo, né? E vai transmitir, ele vai ter gerar a DANF, né? Como se fosse uma nota fiscal eletrônica para o cliente. Vai ser apenas um espelho, tá? Vamos dizer assim, ela não vai tributar de novo, a princípio ela não vai estar pagando a mais, não vai transmitindo uma nota a mais, vamos dizer assim, sabe? Ela serve como um espelho ali em relação ao cupom, tá? Então, ela até vai sair um CFP diferente ali, essa nota. Não me lembro qual que é agora, se é o 5949 ou se é outro. Mas ela serve justamente para essas situações aí, caso você tenha, tá? Se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida em utilizar essa tela, aí pode chamar a gente que a gente ajuda ali também, né? Se precisar configurar alguma coisa. Mas basicamente o funcionamento dela é esse. Tem que cuidar a série, o número da nota, informar o cupom, cliente e transmitir, tá? Então, também tem aqui a parte do transporte, se precisar informar, mas em teoria é isso aqui. Eu acho que em relação ao cupom fiscal, o que a gente vai ter depois aqui, só para também não deixar
não passei em branco, é esse ajuste de fechamento de caixa, tá? Que é onde a gente consegue fazer um ajuste, um fechamento depois já de fechado a caixa, né? Então, aqui, se eu pesquisar pela data e buscar pelo um fechamento de caixa que eu fiz, e o valor dele está errado, eu consigo fazer esse ajuste aqui, né? Subtrair ou somar o valor lá no valor do caixa, né? Dos 242, né? Vou fazer esse ajuste ali naquele valor. Então, só para vocês saberem também que existe, né? Como fazer esse ajuste depois, né? De ter já fechado o caixa, caso precise, né? Acontecer alguma coisa ali, fechou o caixa, não consegue mais, né, cancelar ou fazer alguma coisa nesse sentido, pode fazer esse ajuste aqui. Então, a princípio, é isso aqui, tá? Em relação ao treinamento de hoje, tá? Era mostrar toda a funcionalidade da venda do cupom fiscal, né? Essas parte do controle, né? Que a gente precisa para ter um controle, né? Do cupom fiscal e algumas ferramentas, informações ali, né? Importantes ou caso não conheciam ainda, né? Que podem estar utilizando, tá? A ideia inicial desse assunto seria essa hoje. A gente vai encerrando esse treinamento, tá? Ficou alguma dúvida, quer fazer algum tipo de sugestão, pode mandar por e-mail ou chamar no suporte, passar para a gente. Para quem não assistiu, vai estar disponível no YouTube também esse treinamento depois, e desde já eu agradeço aí a presença de todos, tá? Desejo aí um bom dia, bom trabalho e obrigado a todos.